Capítulo 3 da hierarquia da disciplina, artigo 17, parágrafo 2º. No caso de ser igual à antiguidade, referido no parágrafo anterior, é ela estabelecida. Referido no parágrafo anterior, quer dizer o quê? A antiguidade ela é feita ali, definida no ato ali da assinatura da promoção, da nomeação, da declaração, da inclusão, de qualquer forma, por meio de matrícula, coisa e tal, né? Da inclusão por meio de nomeação também, no caso de oficiais de saúde. Bom, o que quer dizer, referindo ao parágrafo anterior, é que assim, você tem uma série de pessoas que são promovidas na mesma época, você tem uma série de pessoas nomeadas na mesma época, você tem uma série de pessoas declaradas aspirantes na mesma época e incluídas por meio de matrícula de nomeação na mesma época. Então, assim, como que define? Se pegar essa turma, a turma 2005, ela realmente tem uma antiguidade diferente com relação à inclusão da turma 2003, 2001. Mas e essa turma 2005? A turma 2003, entre eles, como que se dá essa antiguidade, né? Então, ela é estabelecida da seguinte forma: a antiguidade, não a antiguidade, precedência, a antiguidade também entre um e outro, né? No caso de ser igual, essa antiguidade por tempo de serviço, né? Agora, como que vai dessa antiguidade, no caso da precedência, ou aquela antiguidade que se dá em escala dentro da mesma turma, né? Aí vem aí, ó, entre os bombeiros militares do mesmo quadro, que tem os quadros diferentes, né? Quadro de saúde, quadro de música, quadro de comando, aí quadro de praças combatentes, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registros existentes na corporação. Então é isso, esse quadro aí já define, né, a antiguidade de cada um. Então a antiguidade ela é isso aí, ela é definida aí pela posição dele na escala numérica, essa escala que se encontra já com toda a antiguidade de cada um, ou registros existentes na corporação. Aí aqui vem um dilema, né? Se numa turma, por exemplo, suponhamos, no concurso, tudo bem, vai lá, às vezes também não, às vezes, por exemplo, na nomeação do oficial de saúde ou na própria matrícula ali, baseado na nota do concurso, a inclusão por meio de matrícula baseada na nota do concurso. Só um exemplo, o que vai acontecer? Tem pessoas com a mesma nota. Então, assim, seria muito bom, né? Então, igual entre os bombeiros militares do mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas. Então, essa escala numérica usada geralmente é a do concurso quando no ato da inclusão aí, tudo bem. O registro existente na corporação. Nesse caso não vai ter esse registro existente porque ainda está entrando, né? Então, assim, essa posição aí de início, se tiver igual, aí tem um critério ainda de desempate. Então, se for, por exemplo, a partir desse registro, se for numa promoção, por exemplo, algo diferente que vamos supor declaração, por exemplo, do aluno oficial a aspirante. Aí dois conseguiram a mesma nota, certo? Ou promoção do soldado de segunda classe para soldado de primeira classe, que segue também, porque aí muda essa antiguidade e passa a valer a nota obtida no curso de formação, ok? Antes era do concurso, aí depois muda. É uma situação que dá conflito, porque gera conflito, devido a duas pessoas ou mais terem aí a mesma nota. Então você não vai ter, vai falar, então tem a mesma nota. Bom, aí vai ter que ter um critério de desempate. Pelo que já tinha ali na corporação, que estava tudo bonitinho, tudo bem. Agora, se der esse conflito, é que vai ter esse critério de desempate, né? Nesse primeiro caso aqui, pode ser enquadrado a posição nas respectivas escalas numéricas. No caso dos concursos, por exemplo, uma escala numérica foi dada, definiu lá essa escala, poderia ser outra.
o registro existente da corporação. No caso, uma promoção mesmo, uma declaração, uma promoção de segundo aluno soldado aí para soldado, soldado de segunda classe para soldado de primeira classe. Então, esse já é um registro existente na corporação, que é o registro de aluno dele, por exemplo. É uma forma de enquadrar no que está falando aí. Isso mesmo assim, ficar empate, como a gente já viu que é possível, perfeitamente possível, o que vai fazer? Vamos ver agora. O que nos traz aí a linha B desse parágrafo 2º do artigo 17 aí? Bom, o que vai falar? Nos demais casos, caso que a gente falou de realmente a coisa ficar empate, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, se caso tenha, né? Se teve, ficou empate aqui, ó. Ficou empate, ok. Por algum motivo, empatou a nota aqui. Então vai ver quem que era mais antigo antes. No caso, é porque esse estatuto, durante uma época, aí na corporação houve uma diferença entre o que se faz hoje e antigamente, que é em relação à mudança, né, de grau hierárquico, não, de precedência, de antiguidade, mudança de antiguidade. Quando você fazia aqueles cursos, né, curso de aperfeiçoamento de sargento, terminava um curso daquele, acaba que saiu com a melhor nota, ficava mais antigo, entendeu? Então aí pela antiguidade aí ficou duas a mesma nota e tal. Hoje acontece em quê? Acontece mais nos cursos de formação mesmo, né? De aperfeiçoamento não, mas nos cursos de formação mesmo. Então nos casos, por exemplo, de um aspirante declarado, ficou com a mesma nota e tem que ver, então imagina. Vamos pegar o caso do soldado de segunda classe, que ele termina o curso de formação dele e dois conseguiram a mesma nota. Bom, qual vai ser mais antigo? Quem que era mais antigo antes? Vai pegar a escala numérica lá do concurso, que era mais antigo, continua mais antigo. Então, nos demais casos, pela antiguidade no posto de graduação anterior, que era do soldado de segunda classe, por exemplo, se ainda assim subsistir igualdade de antiguidade, recorrer-se sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores à data de praça. Aí você vai recorrendo. Aí é difícil, né, ficar empate, porque antes tinha que ter uma definição, né? Como que os dois tinham a mesma graduação anteriormente. Fica complicado, mas pode acontecer no ato de bravura, por exemplo. Os dois são bravura. Os dois começaram com a mesma antiguidade naquele posto ou graduação. Então acontece a situação. Se acontecer, os dois são da mesma. Então quem que era mais antigo na graduação anterior? Fulano. Então fulano continua mais antigo. É para isso que tem esse critério de desempate aí. Agora eu quero dizer o seguinte, que é difícil esse negócio que eu falo aqui, ó. Posto-graduação anterior, se ainda assim subsistir igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores. Bom, é o que falou aqui, né? Nos demais casos, naqueles casos que a gente falou do bravura que foi, ou então que tem, no caso não é questão de nota, mas que foi promovido e no caso começa com a mesma antiguidade, ou 2 ou 3 que no curso de formação de soldado de segunda classe ele conseguiu a mesma nota, então vai com a mesma antiguidade, só que aí vai pela antiguidade no posto anterior, no posto ou graduação anterior. Se ainda assim subsistir igualdade de antiguidade, é difícil, né? Porque como que dois ficaram ali com a mesma antiguidade? Porque isso daí você já tira pela anterior de imediato. Não tem como, é difícil, né? Você fala, não, esses dois aí ficaram aí 3 anos com a mesma antiguidade. Aí quando ele foi promovido, ficou com a mesma antiguidade novamente. Ele falou, não, então vamos na anterior. Chega na anterior, não, eles ficaram 3 anos com a mesma antiguidade. Como que fica 3 anos com a mesma antiguidade? Se de imediato você já tem que ver essa antiguidade, já recorrer a qualquer lista para definir. Então isso é meio confuso, né? Mas suponhamos que exista, né, que eu sei lá qual que é a situação, suponhamos que exista essa antiguidade aí, que eles ficaram com a mesma antiguidade. Então
E então persistiu o empate aí, né? Se ainda assim subsistir igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, os anteriores aos anteriores no caso, né? A data de praça e depois a data de nascimento. Ou seja, ele vai observando todas as datas aí. No caso do oficial de saúde não tem essa de praça, né? Nunca foi praça. Então assim, isso aqui mais é para oficial de comando, para praça, mas porque tá junto aí, né? E a data de nascimento, para definir a precedência. E neste último caso, o mais idoso será considerado mais antigo. Ou seja, se de tudo que fizer não tem jeito, realmente chegou nas últimas consequências aí de observação e eles são muito iguais. Então o mais velho, no caso, é o mais antigo. Pronto, só aí que vale a idade. E agora vem a questão do aluno, né? Porque onde inicia, então entre os alunos de um mesmo órgão de formação de bombeiros militares, de acordo com o regulamento do respectivo órgão. Ou seja, vai depender do órgão. Geralmente segue a da lista do concurso. A fulano é mais antigo, porque na data lá foi feito a lista do concurso foi mais bem colocado, então é mais antigo. Se não estiverem especificamente enquadrados nas letras A e B, nas alíneas no caso A e B. Então tem essa questão aí desses alunos aí. Agora fala nos alunos de um mesmo órgão de formação. Eles vão ficar com a mesma antiguidade? Não. Realmente vai recorrer a essa lista aí do concurso. Que é importantíssimo, né? Porque se esse caso for vendo as anteriores aí, igual falou lá, e aí vai chegar nela novamente. Então passa mais antigo. Eu acho estranho, né? Porque já define na hora. Aí não definiu ainda, continua empatado. Não, já define, de cara define que é mais antigo. Então já ficou mais antigo, já vai mais antigo. Não tem essa de você recorrer sucessivamente a datas antigas. É estranho isso, sinceramente. Que aqui, ó, de cara já define que é mais antigo enquanto aluno. Aí no próximo ano, se ficar empate, o mais antigo é o que já era mais antigo, entendeu? Então já era. Aí no próximo ano, fala, não, vamos no anterior. Quem que era mais antigo? Não, era fulano. Porque eu já era mais antigo, apesar de ter sido empate, ele já era mais antigo, porque na outra lista ele é mais antigo. Então sempre que você recorrer ao anterior, você vai ter uma antiguidade. Ninguém vai ficar 3 anos com a mesma antiguidade. É estranho isso. No A, estiver enquadrados na linha A e B. Lá na linha A, como assim enquadrado na linha A e B? Vamos ver. O que fala aí? Pela posição das respectivas escalas numéricas. Se tiver uma escala numérica lá, definida lá já pela corporação, então o órgão de ensino já vai usar ela, porque já está enquadrado na linha A. E a situação que a gente viu aí dos quadros aí da B. Então, se não tiver enquadrado, aí o órgão de ensino, o que ele vai fazer? Ele vai definir. Então é isso. Se já não tiver definido antes pela corporação em si, o órgão de ensino é que vai criar um regulamento para isto. E aquilo que a gente tinha falado da linha B, né? É bem estranho. Se o indivíduo, imagina o seguinte, que ele foi promovido, aí os dois ficaram iguais na antiguidade por causa daqueles critérios que a gente já discutiu aí. Aí olha para o anterior, fala, não, quem que era, fala, qual situação que o anterior vai ficar? Isso pode acontecer? Pode, imagina. Muito raro, é estranho pra caramba isso aí, mas pode acontecer. Imagina o seguinte, que 2 camaradas lá tiveram a mesma nota e antes de saber essa nota, os 2 fizeram uma coisa incrível e foram promovidos por arte de bravura. Aí, nossa, agora tem que definir a antiguidade desses camaradas aqui. Vai ver a antiguidade da anterior, só pra gente voltar aqui nessa situação hipotética aí. Então o estatuto é dentro prevê tudo, né? Ele está falando que nos demais casos, né, os ficarem iguais, pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Aqui, ó, que promoveu um monte de gente e tal, e aí, a gente estava falando que promoveu várias pessoas,
E aí já vai olhar aquela escala hierárquica lá, vai ver a pontuação, por exemplo, questão de nota, quem for mais pontuado já vai e tal. Aí, dois ficaram empate, então aí é um caso diferente. Aí nesses casos, pela antiguidade no posto ou graduação anterior, falou, quem que é mais antigo e tal. Mas se ainda assim subsistir igualdade e antiguidade, esse aqui é o critério, né? Mas como assim, se na anterior passou esse tempo de graduação igual, essa é a situação hipotética que eu estou colocando. Imagina assim que dois alunos soldados ali, soldados de segunda classe, foram promovidos, os dois com a mesma nota. Aí fala, nossa, aí da mesma hora acontece ali uma situação que os dois ganham a promoção por arte e bravura. Então ele ficou pouco tempo naquela graduação ali e já foi para outra, né? Aí fala, agora tem que definir essa antiguidade vocês dois aí. Agora como vai definir? Aí chega na anterior, fala, era igual, porque na anterior eles tinham acabado de ser promovidos, não foi feito o critério. Aí vai recorrer a anterior ainda. Aí recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores, até chegar lá no final, que vai chegar naquela lista final lá, né? Anteriores à data de praça, toda a data de que foi recorrendo. Aí se ainda assim, porque lá na data lá antiga, lá eles ficaram, por exemplo, com a mesma nota também, na nota do concurso, por exemplo, aí vai o mais antigo, né? Mas isso já tinha sido definido antes, com certeza, né? Mas fica aí a situação que pode ocorrer, né? Questão de frisar bastante isso aí, porque essa B aí, porque cai numa prova isso daí, vai achar absurdo e pronto, já viu que existe. Atividade 39. Lembrando ao senhor que essa paradinha que é feita aí é para dar tempo para pausar e fazer a atividade. Não estou dando essa pausinha e fazendo essa pequena pausa aí com a intenção de que você consiga fazer a atividade com essa velocidade aí não, hein? Então, percebeu a pausa, você pausa o seu vídeo, faça a atividade, faça a leitura e depois vai. Atividade 39, correção, questão 1. O Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado preconiza critério para definir antiguidade em um mesmo posto ou graduação. Conforme exposto acima, julgue as assertivas abaixo. Assertiva 1. No caso de ser igual a antiguidade entre os bombeiros militares do mesmo quadro, é ela estabelecida pela posição das respectivas escalas numéricas ou registros existentes na corporação. Verdadeira, né? Se é igual, aí vai fazer a análise lá dessas escalas numéricas que possui lá e ver quem realmente é mais antigo. E os registros, né, que você tem na corporação, dizer quem é mais antigo. Se persistir essa antiguidade, realmente percebeu que é mais antigo, aí vamos ver, né? Assertiva 2, considerando que já foi verificado as escalas numéricas e registros existentes na corporação, e a antiguidade continua a mesma. Em caso assim, a antiguidade é estabelecida pela antiguidade no posto ou graduação anterior. Se, ainda assim, subsistir igualdade de antiguidade, recorrer-se-á sucessivamente aos graus hierárquicos anteriores à data de praça e à data de nascimento para definir a precedência, e neste último caso, o mais idoso será considerado mais antigo. Correta também, né? Essa daí é aquela confusa que a gente viu lá. Correta. Assertiva 3. Entre os alunos de um mesmo órgão de formação de bombeiros militares, se não estiver especificamente enquadrados em uma das situações de 1 e 2, que a gente viu ali, em questão de analisar as escalas numéricas lá e os registros da corporação, se não tem nada descrito no caso dos alunos, e
no item 2 que fala dos empates e tal. Se não enquadrar nesses aí, a antiguidade é estabelecida de acordo com o regulamento do respectivo órgão, o que geralmente é o que é isso mesmo, certinho. 4. No caso de ser igual à antiguidade, o estatuto não aponta meios para estabelecer uma nova antiguidade para cada militar. Errada, né? Porque ele apontou vários meios aí, até estrangular todos eles aí. Então, errada C. Aí a marca alternativa correta C. 3 são verdadeiras. Gabarito C.